graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Hoje estou aqui mais uma vez para meditarmos na Palavra de Deus. Ontem eu tive a alegria, uma alegria muito grande, de ir com o meu querido vizinho e mano querido, Rodney, lá na casa do meu irmão Carlos Gilberto, o Beto, né? Carlos Gilberto David Souza, meu irmãozinho, casado com Jeane, pai da linda Gabriela, a Gabi. E ontem foi muito gostoso, nós conversamos bastante sobre Deus, sobre o amor de Deus, sobre Jesus de Nazaré. E fiquei muito contente. E uma das questões que foram levantadas, né? Uma das questões que foram faladas assim, de alguma maneira, foi sobre a eternidade. Porque o Rodney, por exemplo, dizia assim: olha, ninguém sabe, a gente só especula como é que será lá na eternidade, se é que existe, e a gente fica assim pensando muitas coisas. E em cima dessas questões é que eu fiquei pensando assim: puxa vida, Jesus disse que existe uma eternidade para todo aquele que nele crê. Jesus falou disso, então por que é tão pouco falado hoje em dia? Por que é tão pouco pregado? É um assunto que não interessa? Ou por que será, né? Porque aí eu resolvi falar sobre isso. Porque a maioria de nós enxerga assim o céu como se fosse um spa, né? Um asilo. Os filmes hollywoodianos, quando tratam do assunto, mostram aquele grande cenário de jardim florido, crianças correndo e brincando, não é? As pessoas felizes ali umas com as outras, com muito cacho de uva. Então são ideias poéticas a respeito, né? A verdade é que o Evangelho diz que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que nem chegou ao coração do homem, são essas coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas a Bíblia fala muita coisa, o Evangelho cita muita coisa a respeito de como seremos na eternidade, de como será o nosso corpo na eternidade, não é? Se não, vejamos aqui a primeira epístola de João, capítulo 3, do versículo 1 ao 3, ele diz assim, ó: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Então, me parece que o versículo está dizendo que hoje nós já temos uma convicção de vida eterna, uma convicção de que o Espírito Santo habita em nós, mas ainda estamos habitando num corpo de morte, não é? Acho que é isso que o versículo diz. Ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas quando se manifestar, seremos como Jesus de Nazaré. Teremos um corpo glorioso, glorificado. Vejamos então o que diz aqui em Filipenses, epístola de Paulo aos Filipenses, aqui no capítulo Filipenses 3, ele diz assim, olha, 3, 20 a 21. Mas a nossa cidade está nos céus,
de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então nós teremos um corpo semelhante ao de Jesus, um corpo glorificado, um corpo que não se cansa, um corpo que não adoece, um corpo que não sente dor. Nós teremos um corpo que não envelhece e, por fim, um corpo que não morre, porque desde já passamos da morte para a vida, de tal maneira que a morte já não tem mais nenhum poder, mas será isso plenificado na nossa vida no céu, na herança da vida eterna. Porque Jesus, segundo a palavra, após ter ressuscitado, ele se apresentou de diferentes formas a várias pessoas. Uma ocasião ele se apresentou ressurreto para mais de 500 pessoas, está escrito. Hoje eu vi um filme que o meu irmão Beto, ontem na casa dele, indicou, e é maravilhoso, que é a história real de um rapaz chamado Lee Patrick Strobel, alguma coisa assim, lá da Califórnia, que era um jornalista famoso e investigativo e ateu, e numa circunstância com a criancinha dele, a esposa começa a conhecer a verdade do amor de Deus, o Evangelho, e ele se enraivece e resolve investigar a história da ressurreição de Jesus. Ele diz: não, se eu conseguir provar que isso é uma invenção, uma lenda, uma balela, quem sabe a minha mulher deixa dessa loucura de seguir a essa lenda, Jesus. E o cara vai investigar. E aí eu estou falando isso para que você procure no YouTube, você vai achar Em Defesa de Cristo, é o nome do filme. O cara quer provar que a ressurreição de Jesus é um engano, é uma balela. Vale a pena ver, o filme é bom. Mas a palavra diz que depois de ressurreto, após a ressurreição, Jesus se apresentou de diferentes formas, não é? Tem um momento que ele se apresenta para 2 discípulos que estão no caminho de Emaús e os caras não o reconhecem. E ele vai conversando com os rapazes e eles acham que é um viajante que vem das bandas de Jerusalém em direção a Emaús e que não tem a menor ideia do que aconteceu naquele lugar naqueles últimos dias. E os caras vão tristes. E em chegando na cidade de Emaús, ele é constrangido. Os caras o constrangem a entrar com ele na casa e a jantar com ele. E quando ele parte o pão e abençoa e dá graças, os homens reconhecem que é Jesus. E Jesus some da presença dele, porque não precisa mais viver por vista, né? Naquela circunstância, até hoje nós vivemos por fé e não por vista. Um dia viveremos por vista, porque um dia a fé acabará quando estivermos frente a frente com Jesus, com o Pai da Glória. Você pode ter textos de referência, se você quiser aí, olha, 1 Coríntios, capítulo 15, dos versículos 48 e 52, trata desse assunto. Marcos, capítulo 16, dos versículos 9 e 10. Lucas, capítulos 24, dos versículos 15 e 16. Lucas, capítulo 24, versículo 31, não é? Fala de como Jesus apareceu para aqueles discípulos que estavam reunidos a portas fechadas em Jerusalém. E ele simplesmente atravessou a parede. A nova natureza, a natureza gloriosa do corpo glorificado de Jesus, consegue atravessar uma parede como se estivesse a portas abertas, não é? Então ele atravessou a parede e disse mais. Esse texto está em Lucas 24, dos versículos 38 a 39. Diz que os discípulos estavam tão atônitos, estavam tão sem entender o que estava acontecendo ali,
que ele, Lucas 24, vamos ler aqui o que é que diz. Diz assim, ó. E falando eles estas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Eles, estando espantados e atemorizados, pensavam que via algum espírito. E ele lhes disse: por que vocês estão perturbados? Por que esses pensamentos sobem aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe ele as mãos e os pés, e eles não crendo ainda, por causa da alegria, estando maravilhados. Jesus disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? E eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, que ele tomou e comeu diante deles. E disse: são estas palavras que eu vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse o que de mim estava escrito na lei, em Moisés, nos profetas e nos salmos, e abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse ao terceiro dia, ressuscitasse dos mortos e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então, esse corpo de Jesus é um corpo que nós teremos igual a ele. Atravessaremos paredes, não é? Mas ainda assim será um corpo de carne e osso, com uma nova natureza, a natureza glorificada, né? Então, Jesus pediu para que eles o tocarem, ele comeu e bebeu com eles. Ele se deslocou de Emaús, assim como se fosse um portal dimensional, desapareceu de um lugar e já apareceu em outro, a quilômetros de distância. A palavra que está em Isaías capítulo 65, 17, fala de que não teremos lembranças de tristezas e sofrimentos. Vamos ver o que diz Isaías capítulo 47, aliás, capítulo 65. Vamos ver aqui o que diz, 65, versículo 17. Diz assim, ó. Ele fala no versículo 17: porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque crio para a alegria e para o seu povo, o gozo do seu povo, a alegria do seu povo. Aí alguém já disse assim: esse texto fala que no céu nós não lembraremos das pessoas, dos nossos amados que conviveram conosco. Não, cara, o texto está falando que não lembraremos das angústias, das dores, das tristezas, dos gemidos, das inimizades, dos sofrimentos que nós tivemos aqui nesse presente tempo. É disso que o texto está falando. Não lembraremos tristezas, não lembraremos sofrimento, mas nós conheceremos as pessoas e conheceremos a Deus como Ele nos conhece, porque lá no céu é lugar de prazer e de alegria, lugar de alegria. Vamos ver Apocalipse capítulo 21, o que é que diz? Apocalipse capítulo 21 diz assim, olha, o escritor de Apocalipse, o João, meu homônimo, ele está dizendo aqui, ó: e vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar já não existe. E ele ouviu uma grande voz, ele diz: eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Versículo 4: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor, porque estas coisas são primeiras coisas, já estão passadas.
Então, depois ele vem falar da Nova Jerusalém, não é ainda que o nosso tema do nosso vídeo aqui seja a eternidade. Ele fala uma série de coisas simbólicas, ruas de ouro, 12 portais que são umas pérolas e tal. Tudo isso simbologia para tentar descrever o que o João, que foi arrebatado e viu, não conseguia descrever. Mas sabe-se que naquela cidade não haverá maldição nenhuma contra alguém. Capítulo 22 de Apocalipse diz assim, ó, e ali nunca mais, versículo 3, nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão por toda a eternidade. Essa que é a grande alegria do coração de quem crê. Em Jesus, a história não termina no túmulo. Tem essa cidade santa descrita aqui no Apocalipse, aonde viverão em paz e harmonia, convivendo com todos os santos de todas as épocas e principalmente com Deus Pai e com Jesus de Nazaré, o nosso Salvador. Conviveremos com Ele nessa cidade e receberemos um novo nome, segundo a palavra, um nome celestial, nessa cidade celestial, de prazer e de alegria. Não lembraremos tristezas, nem dores, nem gemidos, porque essas coisas serão passadas, mas será um lugar de prazer. E as coisas que tem lá, segundo a palavra, são infinitamente melhores do que as melhores coisas que há aqui neste mundo, nessa nossa vida aqui, não é? Não precisaremos nem de sol, porque o Senhor é a sua luz, é a luz que iluminará tudo na eternidade. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, fala que tudo isso é pela graça. Efésios 2, versículos 8 e 9, diz assim, olha, a partir do versículo 5, estando nós mortos em ofensas, Ele nos vivificou, nos deu vida juntamente com Cristo, porque pela graça somos salvos, porque Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, e estando nós mortos em delitos e pecados e ofensas, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça nós somos salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas de sua graça, pela sua benignidade para conosco em Jesus Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie a si mesmo. Nós não podemos nem imaginar, não dá para imaginar o que será, mas só em saber que nós veremos a Cristo, aquele que pagou um preço na cruz do Calvário por nossos pecados, nos garantindo a eternidade, nos derramando sobre nós o Espírito Santo e nos dando uma paz tal que ela excede qualquer circunstância da nossa vida. Só por aí são gotinhas do que vem pela eternidade, né? Por isso que nós podemos imaginar a eternidade tendo como base o que diz o Evangelho, não é? Porque Deus é justo, Deus é justo. Vamos ver o que diz 2 Pedro, capítulo 2. Segunda epístola de Pedro. No capítulo 2, no versículo 13, ele diz assim, ó: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que sejais dele
sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o vosso irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto em todas as epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender. Os indoutos e os inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, porém, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano de homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim, agora, como nesse dia, o dia da eternidade. Amém. O dia da eternidade. Portanto, novos céus e nova terra, nós o veremos, nós o encontraremos. Tem um texto de João, do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 a 19, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo, não para que eu condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O amor de Deus se espalha por toda a terra para que você tenha a certeza da eternidade, para que você tenha a vida eterna. Se você quer passar a eternidade ali no céu, com Deus, com Jesus, abra a sua mente para receber a luz do entendimento que o Espírito Santo dá e arrependa-se do seu estado natural de coisas, porque o nosso estado natural de coisas é de pecado. E tem gente que, mesmo ouvindo a mensagem, fecha o seu coração e quer continuar na vida. Não quero saber dessa notícia, isso aí é como o moço do filme, isso é lenda, eu quero lá saber disso, quero continuar na minha vida de maldade, de pecado, de enganar os outros, de trair minha esposa, e vai vivendo assim. Mas o pecado, diz a palavra, é o que nos separa de Deus, o que nos mantém longe da presença de Deus. Portanto, entenda de uma vez por todas que Deus te ama, e o amor dele foi demonstrado na pessoa de Jesus Cristo, tá certo? E esse entendimento começa quando você percebe o que ele fez na cruz do Calvário por mim e por você, sabe? E dessa forma, crendo, você passa a ser herdeiro de Deus, herdeiro do reino. O reino de Deus que já nos foi dado. Jesus de Nazaré, ele é o rei do reino. Beijo no seu coração, glória a Deus nas alturas e paz na terra, os homens da boa vontade de Deus. Amém.